Bom dia. Nesse mês de agosto aconteceu uma tragédia no Líbano, no porto de Beirute. Uma explosão muito forte. Destruiu vários prédios ao redor do porto e, infelizmente, deixou 181 mortes também. A população foi às ruas manifestar sua indignação, não somente por essa explosão, mas por causa da irresponsabilidade das autoridades. Irresponsabilidade essa que é a própria corrupção que tem permeado aquele país. Essa mesma corrupção a gente percebe aqui no Brasil e em um grau muito extenso. A corrupção ela causa morte, ela causa pobreza, falta de assistência ao povo. Eu estava pensando que havia uma luz no fim do túnel quando eu vi esses corruptos sendo levados a julgamento e sendo condenados. Mas, recentemente, a gente tem visto alguns desses corruptos e ladrões eles serem soltos pelos próprios juízes e próprias instituições. Isso nos dá uma sensação de insegurança, de que a gente corre o risco de ver preso aquele que combate o crime. É uma completa inversão de valores e isso eu não gostaria que acontecesse em nosso país. Na pandemia houve uma farra com dinheiro público. Essa semana, uma manifestação de pessoas que chamavam de assassina uma criança de 10 anos, que ela engravidou porque ela sofreu abusos de um tio durante 4 anos. Realmente é uma inversão completa de valores. Traz um certo desânimo, uma frustração. Mas a gente não deve permanecer nesse estado de desânimo, de frustração. A palavra de Deus nos mostra e nos dá direção para o que a gente tem que fazer. Jesus passou por uma situação bem semelhante. Eu gostaria de ler com vocês João 2, de 13 a 22. Diz a palavra: Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos porque no meio de tanta coisa errada que nós vemos, no meio de tanta corrupção, o Senhor nos dá a tua direção através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus, ele também passou por isso e ele pode nos dar orientação, ele pode nos animar, ele pode nos transformar. Te agradecemos por esta palavra e pedimos a compreensão em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 14, diz: No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro.
A gente tem que entender que templo é uma representação da presença de Deus. Vender bois, ovelhas, pombos e trocar dinheiro no templo mostra a falta de reverência dessas pessoas. Eles eram aproveitadores, eles vendiam oferendas que iam ser sacrificadas no templo. Isso acontecia com autorização dos sacerdotes, dos líderes religiosos que também se beneficiavam desse comércio. Então acontecia ali uma prática de corrupção. Quando Jesus viu essa cena, ele deve ter se sentido frustrado de ver como as pessoas elas se deixaram corromper. Ele deve ter sentido uma profunda indignação e tristeza. Infelizmente, no nosso país, também está cheio de aproveitadores e de autoridades que se beneficiam da falta de reverência e respeito com o povo e principalmente com Deus. Qual seria a nossa reação quando a gente, diante de uma situação dessas, diante de tudo que está acontecendo aqui no Brasil? Qual é a nossa reação? Será que a gente já não está calejado, está achando tudo isso normal? Isso é perigoso. No versículo 15, diz assim, 15 e 16, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Essa indignação de Jesus levou ele a fazer um chicote com as cordas dos animais e expulsar os cambistas, os mercadores daquele lugar, do templo. Então Jesus promoveu uma limpeza, uma purificação do templo, porque ali era a casa de oração, era a habitação de Deus. No Evangelho de Mateus, nesse mesmo fato, é narrado da seguinte forma, Jesus disse, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos eles eram movidos e eram escravos do poder e do dinheiro. As autoridades do templo fizeram parecer que Jesus era um homem violento e que ameaçava a estrutura política e religiosa daquela época. Não por coincidência, esses que fizeram do templo um covil de ladrões eram políticos da época, Eles viam em Jesus um adversário, porque falava-se entre o povo que Jesus iria ser o rei, e ele era o rei esperado por eles. Então, qualquer semelhança é mera coincidência? No versículo 18, então, os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Esses que faziam comércio no templo, eles sabiam que estavam errados e ainda ficaram questionando a autoridade de Jesus para fazer tudo isso. Parece que o que é errado é estar por cima. Parece que eu vejo esse filme todos os dias nos noticiários. Algumas autoridades e governos que superfaturam equipamentos hospitalares, alguns não foram nem entregues, que fazem compras milionárias de equipamentos de UTI, alguns não eram nem adequados para tratamento daqueles que foram infectados pela Covid. E realmente no meio dessa pandemia toda, eu assisti muitos noticiários a respeito disso. Mas eu vejo isso também nas pessoas ao meu redor. Já vi colega apresentar atestado médico falso, já vi colega batendo ponto para outro,
A gente vê isso nos transportes coletivos, né? Pessoas que não dão lugar para idoso nem para gestante nos coletivos. Mas quando eu olho para essas pessoas e condeno o que elas fazem, eu preciso olhar também para mim. Porque eu já assinei lista de presença na faculdade para outra pessoa. Eu já comprei produtos falsificados, muitos produtos falsificados. Talvez eu esteja ajudando a sonegar impostos ou sendo receptor de produtos roubados quando eu estou comprando dessas pessoas, quando eu não exijo a nota fiscal. Será que eu não me identifico mais com os cambistas e esses mercadores do que com Jesus? No versículo 19, Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. O templo foi erguido por Salomão, ele foi destruído e ele foi restaurado. Esse templo ele era feito de madeira e pedras da melhor qualidade e representava a presença de Deus. Ela foi construída em 46 anos, mas eles não tinham reverência por esse prédio, essa edificação. Eles transformaram num covil de ladrões e salteadores. Eles achavam que Jesus ele estava se referindo ao prédio e não percebiam a manifestação do poder espiritual ao redor deles, porque o seu foco cegava eles. Eles tinham foco no dinheiro e no poder. Destruir o templo e levantar em 3 dias significa que essas autoridades religiosas eles iriam destruir o corpo de Jesus, dando fim à sua vida física. E no lugar ia ser levantado, construído a igreja, como uma consequência da ressurreição de Jesus no 3º dia. Então, nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós cremos que Ele ressuscitou ao 3º dia, somos o templo onde habita o Espírito Santo, a presença de Deus. Se nós não ficamos indignados, assim como Jesus, com essas corrupções e delitos, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, então nós somos em parte responsáveis por isso estar acontecendo. E a gente precisa que Jesus purifique o templo. Eu desejo viver num país livre de corrupção. Então, essa purificação, essa limpeza, ela tem que começar por mim. Aí sim eu vou ficar indignado de verdade com essas corrupções pequenas, grandes, e eu vou ajudar a expulsar a corrupção do templo e, quem sabe, do nosso país. Vamos orar. Querido Deus, nós somos muito bons em apontar, somos muito bons em ver coisas erradas do que os outros estão fazendo, mas nós precisamos perceber, ó Deus, que precisamos começar por nós, porque muitas vezes nós não percebemos os pequenos delitos que temos cometido. Então, Senhor, começa por mim a transformar este país, a transformar o templo, a restaurar o templo, e que a presença de Deus promova, Senhor, esta purificação na minha vida e na vida de todos aqueles que buscam a Tua palavra, buscam, Senhor, a Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa semana a todos e Deus abençoe.